Câncer, sejam muito bem-vindos ao Veza que hoje. Nós teremos uma leitura intuitiva e atemporal sobre o seu mês de fevereiro. Pode ser que essa leitura saia espelhada. Se não ressoar para você, por favor, procure aqui no canal outras leituras, porque nós não temos apenas o nosso signo solar, nós temos todos os signos e todas as casas em nosso mapa. Curtam, compartilhem, se inscrevam. Para quem quiser e puder, pode contribuir através do Pix ou do Valeu Demais. A minha chave está na descrição dos vídeos. Qualquer valor será muito bem-vindo. Muito obrigada pela sua presença, pela sua contribuição. E lembrem-se de ativar o sininho para receber as notificações aqui do canal. Energia para Câncer, por favor, mês de fevereiro. Deus, que seja feita a sua vontade, nos revele a sua verdade. Nossa, eu ouvi hino. Hino. Deus, que seja feita a sua vontade, nos revele a sua verdade. O que Câncer precisa saber sobre o seu mês de fevereiro? 3 de espadas. Câncer precisa saber sobre o seu mês de fevereiro. Cavaleiro de Ouros invertido. A Lua e o 7 de Ouros. Na verdade, o 7 de Ouros e a Lua. E o mundo no fundo do deck. 10 de espadas, o mago, o 7 de copas, 5 de espadas, pronto. Aqui a gente está falando sobre alguma etapa de conclusão, tá? De encerramento. Aqui pode me falar do encerramento de uma dor, do encerramento de uma situação de confusão mental, de confusão emocional. Aqui pode ter a ver com alguma questão que te toca profundamente, entende? Que mexe com as suas sombras, que mexe com coisas muito sensíveis em você, que por vezes você tenta esconder. E esse 7 de Ouros aqui tá me falando sobre investimento. Aqui pode ser que você tenha investido tempo, você tenha investido energia, você tenha se dedicado a algum projeto, a alguma relação, a alguma pessoa, e você percebeu aqui que não trouxe os resultados que você esperava. Só que é como se esses resultados insatisfatórios, na verdade, tivessem te prendido em algum ciclo, sabe? Que foi meio difícil de passar, que foi meio difícil de vencer. A gente tem o 10 de espadas aqui e o mundo. É como se você tivesse que se reinventar e sempre procurar formas para solucionar algumas questões que se apresentam na sua vida, que se apresentavam na sua vida. A única coisa que está chamando a atenção para mim, na verdade, aqui é esse Cavaleiro de Ouros invertido. E eu quero muito saber o porquê que ele está assim. Do que a gente está falando aqui? 3 de espadas, Cavaleiro de Ouros invertido, 7 de ouros e a Lua. Clarifica, por favor. Clarifica o 3 de espadas. Caiu, gente, eu vou precisar pegar. 9 de espadas, no 3 de espadas. Cavaleiro de Ouros invertido. 7 de ouros e a Lua. Gente, não sei se eu falei as cartas certas, mas aqui é um 7 de ouros, tá? Agora que eu me peguei, porque eu ia falar 7 de espadas, mas não é 7 de espadas, é 7 de ouros. Então, recapitulando, 3 de espadas, Cavaleiro de Ouros invertido, 7 de ouros e a Lua. Por enquanto, aqui a gente tem energia de Câncer, tá? Arcano de vocês aqui na Lua. E no Cavaleiro de Ouros, Touro, Virgem, Capricórnio. Aqui no fundo do deck, o mundo, pra mim, Aquário. Cavaleiro de Ouros invertido, 7 de ouros e a Lua. Ai, 10 de espadas, 2 vezes o Rei de Copas. E o carro, tá? 3 de ouros. Rei de ouros, Rei de paus, Rainha de paus, 10 de paus, Rei de copas. Tá. Gente, de novo. 3 de espadas, Cavaleiro de ouros e o eremita. Olha, aqui existe alguém que tá na sua energia, tá? É uma pessoa que ela tá muito presente, que ela tá muito preocupada, que ela tá muito pensativa. Aqui pode ser uma pessoa que ela esteja com algum grau de insônia, tá? Se não for você que tá me falando sobre alguém que tá passando por noites mal dormidas, ou essa pessoa ela de fato não consegue dormir, porque essa pessoa que sente que ela de alguma forma contribuiu para que alguma coisa te machucasse. Eu não posso falar diretamente que essa pessoa te traiu, mas o que eu posso falar aqui é que essa pessoa ela se preocupa com alguma dor. E essa dor que eu te causei em algum momento hoje dói em mim. Deixa eu ver, gente, tá funcionando. Que às vezes descarrega. Mas ainda, eu não sei o que é, mas tem alguma coisa estranha com esse Cavaleiro de Ouros invertido. O que eu não tô vendo aqui desse Cavaleiro de Ouros? O que eu não tô vendo aqui? A casa. Não sei, parece que essa pessoa ela tem uma intenção de te procurar, porque aqui saiu a casa. E pode ser que você tenha ficado muito na expectativa disso.
A mulher, essa casa aqui é dessa mulher e o buquê. Pronto, é isso, fechou. Primeiro a gente teve um cavaleiro de ouros invertido. E aí no cavaleiro de ouros a gente fala o quê? Sobre lentidão, sobre constância. Se ele vem invertido, pra mim tá falando do contrário, né? Aqui tá falando sobre talvez uma rapidez. O cavaleiro de copas também não é um cavaleiro muito veloz, digamos assim. Os dois mais velozes são o cavaleiro de espadas e o cavaleiro de paus. Mas aqui eu sinto que existe a quebra de algum padrão, a quebra de alguma constância. Porque é como se alguma coisa não tivesse sido revelada para esse rei de ouros, e aí quando ele acordou, é como se ele tivesse ficado triste aqui com alguma descoberta. Aqui, ó, tem a casa, a dama e o buquê. O buquê é a sinalização de surpresas, boas notícias, convites inesperados. Aqui a dama, eu sinto que pode ser você, e a casa, eu sinto aqui que é a casa dessa dama. Então aqui pode me falar de alguém que pode ser que tenha pensado em te fazer uma proposta, e aí essa casa não necessariamente vai ser uma casa física, mas pode me falar aqui sobre uma casa no sentido de segurança. Então, assim, você se sentindo segura em uma situação e essa pessoa ela chega de surpresa, né, pra te falar, olha, eu tenho tal proposta. Ou pode ser que de fato essa pessoa chegue até você na sua casa, tá? Porque aqui a gente tem um carro. O carro me fala de viagem. Mas pelo que eu entendi aqui, era alguma coisa que estava empacada. Porque o 7 de ouro, gente, é uma carta de muito tempo. Por quê? Porque é uma carta de colheita. É uma carta que me fala sobre investimento de tempo, de energia, de recurso. Então, quando ela sai, geralmente ela tá falando que ou você tá tentando se dedicar a alguma coisa, né? Tá pensando em empreender, tá pensando em investir o seu tempo, se dedicar em alguma situação, ou que você já fez esse plantio e tá esperando os frutos vingarem, né? Tá esperando os frutos começarem a dar. Só que aqui esse atraso ele teve a ver com algum conflito emocional que foi ocasionado aqui, provavelmente por conta de outras pessoas, tá? De terceiros. Aqui a gente tem 3 energias. O que mais aqui? O que mais vocês estão querendo passar aqui para Câncer? Nove de ouros. Muitas cartas assim de terra, né? 3 de ouros de novo e a torre. 8 de paus. Ah, entendi. O sol com 10 de paus. Gente, viraram muitas aqui, mas eu vou colocar essas. Caíram o sol, energia de leão. O julgamento para mim, Capricórnio. E o 10 de paus. De novo, o rei de ouros. E de novo, cavaleiro de copas. A torre do quê? Da morte, 9 de ouros. Justiça, 3 de paus. 3 de copas, valete de ouros, valete de espadas. Ou essa pessoa, ela se angustia com notícias que recebe de você, ou você tá num processo aqui também angustiante, esperando pela resposta dessa pessoa, tá? Você tá meio ansioso, ansiosa, eu sinto que isso aqui pode também partir de você, porque aqui esse 9 de espadas com 8 de paus tá me falando de mudanças. Pode ser que você tá muito esperançoso ou esperançosa em relação a mudanças, ou você tá se sentindo preso sem notícias a respeito dessa pessoa. Realmente, essa quebra aqui, essa virada que vem, né, de uma pessoa que ela estava muito endurecida, o naipe de ouros me fala disso, né, dessa rigidez, dessa solidez, é um elemento muito físico, muito palpável. Então, aqui é como se tivesse havido uma quebra por conta de uma saturação, é como se alguma coisa tivesse chegado no ponto máximo. Eu enxerguei porque eu voltei a minha visão para o que realmente importava. E assim, não foi e não está sendo um processo fácil. Aqui a gente tem o 10 de paus, que é essa carta de excesso, de sobrecarga, de um peso que ele é muito grande, mas esse peso vem por conta da consciência. Então, quanto mais consciente eu sou a respeito de algo, quanto mais eu consigo enxergar, mais essa culpa me assola, né? Mais isso me assusta. Se não for um processo aqui de culpa, aqui pode me falar de eu me assusto com determinadas descobertas. Mas olha quem tá vindo aqui com o carro, né? Eu realmente sinto que essa pessoa, ela tá... eu não sei se analisando, eu não sei se de fato ainda envolto aqui no processo de confusão mental, emocional. Porque quem se movimenta, quem vai se movimentar aqui é esse rei de ouros, tá? Ele saiu aqui clarificando a carta do carro. Mas aí tem esse ponto aqui que eu tô falando, do 7 de ouros, que é essa carta que não avança, essa carta lenta. Na verdade, não é que não avance, né? Avança.
Mas é uma coisa meio imprevisível. Você não sabe exatamente quando é que aquela uva vai vingar, você não sabe exatamente quando é que aquela melancia vai vingar, entende? E o que mais aqui? A torre invertida, a comunhão e o renascimento. E o lavrador. Gente, aqui realmente foi por interferência. Alguém aqui interferiu, tá? E fez uma pessoa aqui agir de uma forma descompensada. 2 vezes o rei de paus. E esse rei de paus tá aqui atrás do rei de ouros, no fundo do deck. Tem o rei de paus, tem o rei de ouros, rei de paus e a rainha de paus. Aí, para clarificar, o rei de ouros viria em seguida esse 10 de paus, que é o que já tá presente aqui, um rei de copas clarificando o rei de paus e o valete de ouros clarificando a rainha de paus. E olha só, as de espadas vindo na posição do rei de ouros. É como se alguém se julgasse pequeno aqui diante de algum desafio. Eu queria renascer algo, eu queria renascer uma comunhão, né? Fazer renascer uma comunhão. Eu queria estar junto dessa pessoa, mas de alguma forma que eu sinto que existe um abalo que foi muito forte. E aí eu falo, o abalo, talvez não para você, mas é como essa pessoa ela se vê hoje, entende? Não sei se ela acha impossível que essa reaproximação possa acontecer. Fica pra mim esse cavaleiro de copas aqui. Ó, a aliança no 7 de ouros caiu aqui bem em cima do 7 de ouros, mas eu pedi pra clarificar o cavaleiro de copas. É exatamente isso. A intenção, ó, de novo, ressurreição. A intenção dessa pessoa, justiça, é de fato uma reaproximação. É de fato a intenção aqui de dar um passo. Mas aqui existiu alguma ruptura que acometeu essa pessoa, entende? É uma ruptura interna. Tem alguma coisa aqui que aconteceu com esse rei de ouros que fez com que ele ficasse abalado, emocionalmente e mentalmente. E é como se essa pessoa entendesse assim, não existe uma possibilidade, entende? De retomar alguma situação. Eu só vou confirmar aqui para saber se é isso. A fragilidade invertida, a comunhão invertida, porque pelo menos foi isso que eu senti. O renascimento invertido e a aliança. A fragilidade invertida, Deus me mostra o que eu não estou vendo sobre essa situação. Com exatidão, me mostra exatamente o que eu não estou vendo. Acaso, intercâmbio, e mostra exatamente o que eu não estou vendo. Fragilidade, comunhão, renascimento, o mago aqui no fundo do deck. Aqui pode ser que algum tipo de magia esteja afetando, tá, essa pessoa. O sol, de novo, gente, na fragilidade, exatamente. A rainha de paus aqui na comunhão. Os enamorados no renascimento, e a justiça, exatamente. Essa pessoa, ela sente que não foi justa, tá? Ela sente aqui que, de alguma forma, ela fez algo que ela gostaria de reparar, mas eu sinto aqui que teve algum tipo de abalo interno. É como se essa pessoa aqui ela tivesse ficado abalada internamente por alguma situação. E por que eu me abalo, né? Porque a partir do momento em que essa torre aqui me pegou, eu vejo as coisas da forma como elas são. O sol. Tem uma rainha de paus aqui que ela não queria essa união, tá? A comunhão aqui ela estava invertida. E aí pode ser que tenha ficado muito claro aqui para alguém. Os enamorados para mim representam esse poder de escolha, né, de decisão. Então o corpo apontando para um lado e a mente para outro. Falando sobre esse conflito aqui, talvez de ideias, ou um conflito entre a razão e a emoção, ou talvez não exatamente entre a razão e a emoção, mas a razão e a emoção sendo contaminadas aqui, como eu falei, por algum tipo de energia, ou de trauma, eu não sei, de medo, porque a lua também pode me falar de medo, mas aqui existe uma vontade iminente, tá? De alguém de tornar justa uma relação, de voltar aqui para talvez te pedir desculpas, ou para fazer alguma coisa, para que essa coisa seja reparada. Como é que tá esse rei de ouros aqui? Rei de espadas. Aqui tem uma questão de sobrecarga mental, tá? Caiu aqui em cima do 10 de paus e do julgamento. Como é que tá esse rei de ouros? Assim, a minha visão, ela tá afiada, eu vejo, eu entendo, eu compreendo, mas isso não significa que eu não sofra. Existe um abalo mental, né? Existe uma sobrecarga mental a respeito daquilo que agora eu vejo, daquilo que eu conheço. Agora, o que é rei de ouros pra mim? Como é que esse rei de ouros tá? 7 de espadas. Aqui pode ser que alguém tenha realmente se sentido, 2 de ouros, equilíbrio. Pode ser que essa pessoa esteja um pouco desequilibrada, tá? 6 de copas, alguma coisa ia a ver com o passado. E o Ás de ouros.
Valete de paus, 7 de espadas. O que fica agora, né, como se essa pessoa chegasse a essa conclusão. De novo, 10 de pau, gente. O que fica, o que eu chego, o que eu entendo aqui que agora fica, né, é esse peso. Eu tô carregando um peso aqui nas costas, ó, a respeito daquilo que eu fiz. Então, existe realmente um desequilíbrio, de novo, 3 de ouros, o enforcado e 5 de copas. Aqui existe um arrependimento em relação a outras pessoas, tá? Não apenas em relação ao que eu fiz, mas existe um arrependimento aqui em relação a outras pessoas. Talvez por ter acreditado demais, e isso fez com que eu tivesse iniciado algum projeto, alguma coisa, e esse projeto me leva, faz com que eu me arrependa hoje. Esse 2 de ouros aqui tá me falando de desequilíbrio. É alguém que não tá conseguindo se equilibrar por conta dessa sobrecarga aqui. Olha, sobre energias a gente tem o quê? Rei de espadas, Gêmeos, Libra ou Aquário. No Sol, Leão, mas aqui Sagitário. Na fragilidade, Escorpião, gente, houve esperança. Na fragilidade, Escorpião, mas aqui Virgem. Na Rainha de Paus, Áries, Leão, Sagitário. Enamorados, Gêmeos, mas aqui Touro. Na Justiça, Libra, mas nesse deck Capricórnio. Já falei, né? Leão no Sol. Julgamento, Capricórnio para mim. Rei de Ouros e Cavaleiro de Ouros, Touro, Virgem, Capricórnio. Cavaleiro de Copas, Câncer. Câncer, Peixes ou Escorpião. Câncer na Lua e Câncer no carro. Como essa dama tá em relação a isso tudo? Como é que essa dama aqui tá? Essa dama que tá esperando uma resposta. Como essa dama aqui tá diante dessa situação? 6 de ouros. Aqui existe uma disponibilidade para ajustes, tá? Cavaleiro de copas e a torre. 3 de copas. 8 de copas. E 9 espadas. Aqui não existe um sofrimento para uma pessoa apenas, né? Aqui existe uma expectativa que leva esse sofrimento mental aqui também em relação a uma rainha, perdão, uma rainha de copas não, em relação a uma dama. Porque aqui, para essa dama, é como se fosse assim, teve alguma história que ficou interrompida, teve alguma história que ela meio que ficou bagunçada. Né? No lugar da celebração, no lugar da felicidade, é como se alguma coisa tivesse ficado incompleta. 8 de copas. No 8 de copas do Rider-Waite, é uma pessoa que ela tá saindo de um lugar e ela deixa 8 copas para trás. Então, assim, é a minha história, são as minhas emoções. Eu saí aqui de algum contexto e eu não pude levar isso. Então, aqui, para essa dama, é como se tivesse ficado algo inacabado. Né? Então, a esperança dessa volta significa isso. Pode ser que essa relação ela não dê certo, mas é como se fosse assim, a forma como as coisas acabaram, a forma como tudo poderia ter sido, eu nunca vou saber se de fato a gente teria dado certo, se a gente realmente teria conseguido levar adiante, se não tivesse havido essa interrupção, ou se talvez não tivesse havido essas pessoas, né, que tentaram entrar aqui, que tentaram conflitar. Então aqui existe uma expectativa em relação a isso, tá? Aqui não foi fácil para nenhuma das duas partes. Tem algum conselho aqui para esse rei de ouros, considerando que esse rei de ouros é quem está a imperatriz? Existe algum conselho aqui para esse rei de ouros? Rei de ouros, valete de ouros, invertido. E, nossa, pulando aqui, gente, de novo, 2 de ouros. Só que esse 2 de ouros aqui pulou na as de espadas, sacerdotisa, julgamento, sol, 2 de copas. Olha, aqui eles pedem também para que essa dama aqui ela consiga estabilizar a mente, tá? Porque é isso que eu tô falando. O que veio, na verdade, para mim é o seguinte: quando você entra num sofrimento, é como se essa pessoa sentisse, e aí isso fosse meio que um gatilho para essa pessoa ela começar a despertar sentimentos muito intensos e muito negativos, da mesma forma que acontece com você. Então, muitas vezes você começa a entrar aqui num looping de emoções, em medos, ansiedades, porque essa pessoa tá vivendo isso. Então, eles estão pedindo aqui para você redobrar algum cuidado, tá? Em relação à mente, porque aqui a gente tem um as de espadas. Gente, eu tive que dar uma pausa, tá? Porque eu tava tomando um remédio ali. Mas eu quero pedir um aconselhamento aqui para esse rei de ouros. Existe algum aconselhamento aqui? Para o rei de ouros, a respeito dessa situação, 7 de paus. É alguém que está realmente bastante assim, na defensiva, né? Eu acho que se atacando, talvez. Não na defensiva, mas se atacando. 5 de paus. É uma pessoa que está em conflito aqui. 9 de paus. E 10 de copas.
valete de copas, a imperatriz e o carro. 4 de copas. Ó, esse conflito aqui, ele pode... O que é esse 10 de copas aqui? Porque 10 de copas a gente fala de família. Eu não sei se essa pessoa está em conflito com a família, se tem alguma coisa a respeito da família em relação a você, ou se da sua família, alguém da sua família. O que a gente está falando aqui? 5 de paus, 9 de paus e o 10 de copas. 10 de ouros dependurado e o 8 de espadas. Eu quero saber qual o conselho aqui para essa pessoa, considerando essas 3 lâminas. 5 de paus, 9 de paus e o 10 de copas. 4 de paus. 8 de ouros e 4 de copas. 9 de espadas. 5 de espadas. Gente, essa pessoa não tá bem, tá? Cavaleiro de ouros. 3 de copas, 8 de copas e justiça. Tem... Esses dias eu tava olhando, gente, uns arquivos meus de sonhos, de canalizações, e aí eu vi uma mensagem assim, que inclusive para mim não fez sentido algum na época que eu ouvi isso, foi há muitos anos, há uns 5 anos, e 5 ou 4 anos, e agora essa leitura aqui para mim meio que trouxe um sentido para essa afirmação. Talvez não faça total sentido para mim, mas vai fazer para vocês que eu vou falar. Existem coisas, o que foi feito está feito, né? Existem coisas que não podem ser consertadas, mas sempre a possibilidade para um início diferente, um novo início. Me perdoem se isso for redundante, mas aqui o que parece para mim é isso. Aqui tem um esgotamento. A gente já passa do 10 aqui quando a gente junta o 5 com o 9 de paus, a gente chega no 14. Esse esgotamento, de alguma forma, ela tá levando aqui o esgotamento da situação, tá? Tá levando, inevitavelmente, ao esgotamento dessa pessoa, e é um esgotamento mental, porque a gente também tem a energia 13. Então aqui alguém precisa finalizar algum ciclo, tá? Alguém precisa entender que as coisas são como são. E que tem coisas que estão além do nosso controle, que estão além daquilo que a gente espera ou do que a gente imagina que vai ser, tá? Pra mim ainda tá... Tem uma coisa aqui com esse Cavaleiro de Ouros, que ele saiu invertido a primeira vez, eu não entendi, agora ele vem aqui no seu sentido normal e eu também não entendo. 10 de copas e Cavaleiro de Ouros. Pra mim aqui tá um mistério isso dessa questão familiar. Não sei qual é o problema aqui, não sei se essa pessoa tem... Eita, gente, muita coisa caiu aqui. Olha... Vou ter que pausar de novo para pegar, porque caiu uma lâmina ali muito longe de mim, mas foi o 9 de ouros. Gente, eu voltei. Caíram muitas, na verdade, tá? A única que eu vi foi esse 9 de ouros aqui, mas caíram o Ás de espadas, o Valete de espadas, o Mago, e em cima da minha sandália caíram 7 de copas, enamorados, Rainha de paus, Ás de ouros, a força, a justiça, o carro e o 3 de espadas. É por isso que eu tô falando. Aqui tem uma situação que ela tá sendo muito difícil para alguém, porque é uma pessoa que ela tem uma tendência a se cobrar bastante. Esses dias eu falei numa leitura, que eu até desisti de soltar essa leitura, e que eu achei assim muito pesada, mas eu me lembro que uma das coisas que eu falei nessa leitura foi justamente o seguinte: quando a gente precisa ter muito cuidado, né, com as coisas que a gente faz, que a gente decide, não evitar, né? Não é assim, eu não vou viver então, não, a gente vai viver, a gente pode fazer escolhas. Só que de agora em diante, o que eu sinto é isso, nesse processo de cura, porque aqui tem um processo de cura, a gente tem um 14, aqui a gente tem um processo de cura e renascimento, de morte e renascimento, porque a gente tem a morte aqui no culto. Existe algum processo aqui que ele é muito doloroso, mas é inevitável olhar, né? A gente precisa olhar para essa situação. E isso serve para todo mundo. Isso serve para mim, isso serve para você que está me ouvindo, que está me assistindo, isso serve para qualquer ser humano. A gente precisa, de certa forma, ter um cuidado, né, em algumas situações, porque, como eu disse, existem coisas que são inevitáveis, mas vai existir um momento dentro dessas coisas inevitáveis que a gente vai se perguntar: por que eu fiz, né? Eu deveria ter feito? E esse questionamento, ele não pode ser tardio. Então, agora, é como se assim... Então, assim, na outra leitura veio para mim o seguinte: a não ser que nós tenhamos uma convicção inabalável de que somos completamente ruins, completamente maldosos, às vezes a gente precisa pensar algumas vezes antes de fazer alguma coisa. Por quê? Porque para as pessoas que têm, assim, não é que todo mundo, não é que as pessoas tenham só, não é que existam só pessoas ruins e que existam só pessoas boas. É normal que a gente tenha luz e sombra dividido, talvez não na mesma proporção, mas para algumas pessoas é como se essa luz ela nem se acendesse, ela nem estivesse presente. Então, pessoas que vivem o tempo inteiro nas sombras. E para essas pessoas, fazer maldade é muito fácil. Eu faço,
diante, né, de uma possível exposição, se alguém me pegar, se alguém me descobrir, eu posso até falar para você que eu me arrependi, mas isso não é real, porque eu não sinto isso, portanto eu não entro em sofrimento. Teve até uma entrevista, eu acho, da Suzana, né, que os pais, e ela falou isso, falou uma coisa parecida. Ela disse assim, alguém perguntou, você se arrependeu do que você fez? Né? O entrevistador perguntou, você se arrependeu do que você fez? E ela falou assim, olha, me arrependi, sabe por quê? Porque eu perdi a minha vida. Eu não me formei no tempo certo. Todos os meus amigos do colégio fizeram cursinho, prestaram vestibular, fizeram, tipo assim, tudo o que era para viver naquele tempo, eles viveram. E eu fiquei presa. Ou seja, em nenhum momento, seja real ou não, tá, gente, essa entrevista, pode ser que ela nem tenha falado isso, mas eu vi uma notinha numa outra rede social. Mesmo que isso não tenha acontecido, serve de reflexão pra gente. Porque tem pessoas que elas não vão se arrepender pelo mal que eu te causei. Eu vou me arrepender por ter causado mal a mim no momento em que eu fui descoberto. Então, a não ser que a gente tenha essa convicção inabalável, que a gente não vai sofrer, que a gente não vai se confrontar com o remorso, né, que a gente vai ficar mal, é importante a gente pensar. Mas diante dessa nova oportunidade, se eu posso fazer diferente e eu não faço, eu estou prolongando um sofrimento, eu estou prolongando aquilo que é o motivo do meu arrependimento, entende? Então tem algo assim, é preciso agir, porque aqui existe uma demora. Existe uma demora a respeito de algo que envolve família, união, e eu não sei o que que é, tá? Aqui pra mim não tá vindo de verdade. Então aqui o que nós temos é isso. O aconselhamento é: se lá atrás eu agi irracionalmente e cometi um erro, mas eu tenho uma nova oportunidade agora de consertar isso, gente, isso não é uma, como que fala? Um aconselhamento definitivo, tá? Não é uma coisa assim de você tem que fazer isso. Não. Por quê? Porque aqui, ó, tá me falando de uma pessoa que é regida pelos seus próprios pensamentos. Só que aqui o que eles estão falando é, da mesma forma que em algum momento você se perdeu na situação, é possível que você se perca novamente e venha um novo arrependimento por ter deixado algo ser arrastado, sendo que você poderia ter interrompido, tá? Então o conselho que fica é, pense, mas pense com, ouve com elegância, pense com muita ponderação, tá? Porque aqui tem uma tendência de uma pessoa que ela vai ficar em um conflito por muito tempo, então eu não consigo me afastar desse conflito mental, eu não consigo me desassociar desse conflito que eu estou inserido aqui. Não estou falando no nível físico, mas a nível mental, a nível emocional, talvez a nível espiritual. E aí eu não consigo me sentir livre. Eu não consigo me sentir livre porque eu fico pensando o tempo inteiro nessa situação. Aqui existe uma nova oferta, né? Existe uma forma aqui de reparar as coisas, mas pode ser que essa pessoa ela esteja se sentindo insegura por conta desse conflito mental, desse conflito emocional, que eu sinto que não é tão difícil de ser resolvido, mas tem alguma coisa aqui que está prendendo essa pessoa. Eu ia te tirar mais, gente, mas eu vou encerrar, tá? Porque eu não quero fazer leituras muito longas. E por hoje é só.